Olá, como vai você? Estamos juntos de novo no universo da história. Nesses tempos de pandemia, né, em que estamos aí improvisando no home office, você também deve estar fazendo a mesma coisa. Tempos difíceis, mas tempos em que estamos aprendendo muito a respeito das nossas relações humanas, a respeito de como devemos agir em relação aos outros, né? De como devemos ser solidários, né? Acho que essa é uma das lições mais importantes desses tempos difíceis em que estamos vivendo, que é importante a relação com o outro, que é importante estarmos juntos, mesmo na distância, porque alguns dizem, e às vezes é verdade, né? A distância, ela aproxima. A distância nos faz percebermos o quanto precisamos do outro, daquele que muitas vezes com quem não, às vezes não trocamos uma conversa, às vezes deixamos para o dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e acabou jamais acontecendo. Bem, e para falar desses tempos difíceis que estamos vivendo, nós temos que falar de uma coisa que está presente aí nesses últimos dias, né? A partir dos acontecimentos nos Estados Unidos, dos terríveis acontecimentos nos Estados Unidos, a questão racial, o preconceito racial e tudo de ruim que vem junto com isso. Então seria importante nesse nosso papo, né, falarmos um pouquinho sobre as origens destas questões raciais, né? Origens um pouco mais próximas, e aí podemos falar de uma maneira geral, mas tentarmos nos localizar em relação a algumas coisas que às vezes a gente não tem muita noção e que às vezes não é dito nos colégios, não é apresentado nos colégios, que é justamente nós falarmos um pouquinho sobre nacionalismo e xenofobia. Né? E o que é xenofobia? A aversão ao estrangeiro, a aversão ao outro. E aí nós temos que pensar um pouquinho no século XIX, e ali mais especificamente na segunda metade do século XIX, quando começa a se construir, né, a ideia da superioridade da raça branca europeia, mas que já vinha em construção desde ali do século XV e, digamos assim, a partir das grandes navegações, quando a Europa saiu a conquistar e a dominar regiões, né? E a sobrepor a sua cultura à cultura dos demais, se colocando como a superior, né? A raça superior em detrimento de todas as outras. Isso foi acontecendo passo a passo do domínio dos europeus sobre os africanos, né? De onde até tiraram a mão de obra escrava durante muito tempo. Depois o domínio sobre a América e sobre outras regiões também do Oriente. Então tudo isso foi construindo um sentimento de superioridade racial em relação ao europeu. E chega-se no século XIX e nós temos um novo momento de colonialismo iniciado lá no século XV, um novo momento chamado de neocolonialismo. E nós vamos ter, de certa forma, a construção aí de um ideal, de uma ideologia que vai cada vez fortalecer mais a ideia da superioridade da raça branca europeia. Mas por quê? Para justamente justificar o domínio dessas raças supostamente superiores, dessa raça superior europeia em relação aos povos que ela estava dominando na África, na Ásia, na Oceania. Vai se construindo passo a passo essa ideia de superioridade. E ela serve como justificativa, até construindo, né, uma ideia falsa de missão civilizadora, que até hoje está na cabeça de muitos, né? Essa ideia de uma missão civilizadora que a Europa teria no sentido de levar civilização aos outros povos. Então a Europa civilizada e não estava indo explorar ninguém, não, de jeito
jeito nenhum, Deus me perdoe. Claro que não. Não, ela estava indo levar civilização. Olha que bonito. Não, era uma justificativa. Como é que você pode chamar de povos não civilizados, povos que inclusive são anteriores aos teus em termos de civilização? Vamos pensar na Índia, vamos pensar na China, vamos pensar na própria África, que já tinha suas civilizações e que às vezes nós esquecemos, como a civilização egípcia, a civilização de Mali, de Gana, de Aksum e muitas outras. Então, como levar civilização? E aí se constrói a ideia de que os outros povos são primitivos, são selvagens e que quem tem civilização é o europeu. E dentro desse contexto do século XIX, nós temos a formação dos chamados Estados-nação. E dentro desse contexto, nós temos a unificação da Alemanha. E aí tem um historiador chamado Erich Hobsbawm, um dos maiores historiadores do período contemporâneo. E ele, no livro A Era dos Impérios, ele tem um texto magnífico sobre isso, chamado Nacionalismo e Bandeiras Desfraldadas, aonde ele justamente nos explica como vai se construindo essa ideia do nacional, né? E da ideia do elemento nacional. Quem é o elemento nacional? Quem deve ser o elemento nacional? Quem é este indivíduo que eu chamo de nacional? E a partir daí, criando este indivíduo que eu devo chamar de indivíduo nacional, todo o resto não é aquilo que eu sou, e eu crio a diferença, a segregação, o preconceito, e a partir daí a própria xenofobia, a aversão, o ódio ao estrangeiro. A partir disso se constrói a ideia do que é e que deve ser um elemento nacional. Como se nós pudéssemos construir isso a partir da raça, a partir do elemento racial, como se isso estivesse refletido na pele de alguém. É claro que não, é evidente que não. Principalmente se nós pensarmos hoje, né, numa sociedade multiétnica, plural. Como podemos entender ainda que o elemento nacional possa ser visto a partir de uma religião, possa ser visto a partir da cor da pele, possa ser visto a partir da sexualidade de alguém? Não! O elemento nacional somos todos nós. Somos todos nós que nascemos naquele solo, que fazemos parte daquele solo, não importando a cor da pele, mas estas distinções e diferenciações estão presentes na nossa cabeça. E nós começamos a construir aquilo que deve ser o elemento nacional. E o elemento nacional deve ter um tipo físico, uma maneira de se portar e uma certa religiosidade. Claro que não. É lógico que não. Nós vivemos em países plurais, num mundo plural, aonde o diferente é a coisa natural a acontecer entre nós. Dado importante, xenofobia, aversão, o ódio ao estrangeiro. E isso, de uma certa forma, é o que está presente nas nossas sociedades. Quando vemos um Donald Trump falando sobre os imigrantes, contrário a imigrantes, o que ele está colocando aí? A sua xenofobia, tentando ainda caracterizar num pensamento antiquado do século XX, do século XIX, melhor falando, ultrapassado, ainda tentando enxergar algum elemento nacional em detrimento dos outros. Não há essa possibilidade numa sociedade plural, como a nossa brasileira, por exemplo. A diversidade é o que nos faz fortes, é o que nos faz presentes. E é isso que nós deveríamos olhar. E isto está muito ligado à construção da ideia do elemento mais superior em relação aos inferiores. E vem muito da construção da superioridade da raça europeia branca. E aí é importante nós entendermos, né, que há diferença entre raça e etnia. Raça, quando eu estou falando em raça,
Eu estou falando só no elemento biológico. Agora, quando eu estou falando em etnia, eu estou falando do elemento biológico somado ao elemento cultural. E muitos, a grande maioria dos cientistas hoje, a plena maioria, concordam num pensamento. Nós todos pertencemos a uma única raça humana. E o que nós temos espalhados pelo mundo? Diferentes etnias. Espero que você tenha curtido o nosso papo de hoje. Estaremos aqui com você, sempre fazendo em home office, por enquanto, nossos programas com você. Ora um de nós, ora outro, ora eu com você. E estaremos sempre juntos. Ah, e não se esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau!